Primeiro, eu queria que o Guilherme contasse um pouquinho da história dele. Eh, eu sei que você era repórter até de campo, né, na época do Silvio Luiz e tudo mais. Queria que você começasse Isso. contando um pouquinho dessa sua história no jornalismo esportivo. Perfeito. Então, essa história ela começou lá em 2007, na verdade, 2006 ainda, né? Na segunda semana de faculdade, vou tentar resumir, ser breve, né? Eu já consegui um estágio aqui na Federação Paulista de Futebol. Na época, era uma mulher que dirigia, né, o departamento esportivo lá, né, a redação, né, Isabel Tanese. E aí eu consegui esse estágio lá com ela, atuando ali na assessoria de imprensa, na reportagem, cuidando dos clubes de São Paulo, não só da capital, né, mas também do interior, e a gente redigia matérias, é, recebia presidentes, fazia matérias com os presidentes dos clubes na sede da Federação Paulista, então essa foi a primeira experiência na área, né? E aí depois as portas foram se abrindo, né? Aí eu passei um tempo na Bandeirantes, não foi o jornalismo esportivo, trabalhei ali no Primeiro Jornal, com Fernando Vieira de Mello, depois também trabalhei no Brasil Gente com Datena em alguns finais de semana, mas a passagem na Band foi curta. Aí, de fato, começou mesmo uma carreira mais consolidada na área esportiva lá na Rede TV. Em 2008 fui contratado ainda como estagiário, e aí depois eu fui galgando as posições, né? Fui de estagiário para produtor, depois editor de texto, aí depois deixaram a gente, me deixaram, né, começar a gravar uns offs, tudo, né? E aí até que surgiu a oportunidade, ela foi meio de supetão também, né? O Terence Paiva, né, que era o chefe na época, né, nosso chefe do departamento, pediu para eu gravar um boletim de uma categoria de automobilismo que a Rede TV ia transmitir na época, e que ele ia colocar no ar, no Rede TV Esportes, né? E eu fui pego de surpresa, né? Porque eu só gravava off. E aí eu gravei esse primeiro boletim, e à noite ele falou assim, ó, vem pra Rede TV que nós vamos ter um jantar com os organizadores da categoria, a gente vai apresentar para a imprensa a categoria, e eu fiquei sabendo no jantar que eu seria o repórter da emissora nessa categoria. Então foi mais surpresa ainda, né? Então praticamente a minha estreia em televisão como repórter foi no ao vivo. No próprio fim de semana eu viajei, se eu não me engano, foi para Curitiba, e lá com o Luiz Alfredo comecei a ser repórter, né, do ponto de vista esportivo. E aí do automobilismo para o futebol foi um pulo, né? Aí comecei a fazer as reportagens no dia a dia, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, cobri a Copa do Brasil, Libertadores, Paulistão, Brasileiro, todas as categorias. E aí assim a Rede TV me deu essa chance. Aí depois fui para o Terra, trabalhei um tempo lá, cobri a Copa do Mundo de 14. Depois também cobri os campeonatos femininos, né? O campeonato do futebol feminino começando lá, né? Muitas das meninas que foram para a última Olimpíada eu vi começar, né, lá em 2016, 2017, e também atuei como repórter de campo. Fiz rádio muito tempo também, então a experiência boa aí no jornalismo esportivo. Legal. E aí, por quanto tempo você acabou ficando na Rede TV e depois no Terra? Na Rede TV eu fiquei lá de 2008 a 2013, né? Uhum. E no Terra eu fiquei um ano, mais ou menos. Depois o Terra praticamente fechou, né? Sim. Então a gente foi demitido aí junto com umas 140 pessoas. Aí não tinha o que fazer, né? O departamento não existia mais, né? Então tinha que ir embora. E aí foi aí que depois você foi para a CNN, foi isso? Não, aí o que aconteceu? Depois do Terra, aí eu fiz esse pulo no futebol feminino, né? Muito freelancer, né? De campeonato brasileiro, enfim, das competições que tinham. Comecei a fazer freelance também na ESPN Brasil. Então fiquei num período de freelancer, até que por um período eu saí do jornalismo, né? Aí eu abria o meu próprio negócio, eu já tive uma oficina, né, especializada em funilaria, pintura, mecânica. Fiquei com ela por volta de 3 anos, vendi, e aí foi que eu voltei ao jornalismo, aí foi pela CNN Brasil, né? Então foi lá em 2020, foi em outubro de 2020. Aí eu fui contratado pela CNN naquele período de pandemia, aquela loucura, né? E aí trabalhei lá até outubro de 2023, quando eu pedi para sair.
por questões pessoais, né? A morte do meu irmão me deixou bem para baixo e não estava dando para conciliar tudo. Então foi essa decisão de sair. Entendi. E aí agora eu queria que você e a Thaís também contassem como é que foi para vocês, né, lidar com essa sua com a saída, né, porque foi uma saída como você falou, né, por questões pessoais, porque você, né, emocionalmente não estava bem, saúde mental. Como é que foi para vocês como família lidar com isso? Então, Beatriz, a gente, na verdade, a gente nunca teve medo do trabalho e nunca teve medo de se reinventar, porque a gente sabe que a vida, ela traz mesmo aí seus altos e baixos para todos. E a pandemia veio para deixar isso mais escancarado ainda, né? Então, a gente sempre lidou assim com muito companheirismo, com muita união e com muito planejamento, com muita estratégia. Assim como eu fiz também na minha carreira, né? Saí por motivos pessoais de uma carreira de uma empresa onde eu já estava há 16 anos, um cargo de coordenação, e a gente sempre lidou dessa forma, né? Com uma mentalidade assim, de crescer, de ir para o mais e de estar unidos, né? Não importa o que aconteça, e com disposição de se reinventar, de começar de novo e sem ter medo de ir para o trabalho e meter as caras. Como é que você teve a ideia, assim, de falar: "Putz, vou deixar a redação", e, aí você já foi direto para o Uber, é isso? Foi exatamente isso. A gente sempre pensa, quando a gente fica sem um emprego, né, a gente como chefe de família, né, como responsável pela família, a primeira coisa que a gente não quer é perder a estabilidade que se tem, né? Então é evidente que se Uhum. tem um fundo de reserva, tem que ter um fundo de emergência, mas não é bom consumir isso, né? Então, como eu sempre tive um carro que se encaixa na plataforma, no mesmo dia que eu saí da CNN, eu acho que consumou ali a minha saída, assinei os últimos papéis, eram meio-dia, por volta disso. No mesmo dia eu liguei para minha esposa, falei, ó, saí, tá consumado, eu acho que vai ser melhor assim, e à tarde eu já vou trabalhar. E já liguei o carro e à tarde passei a tarde inteira trabalhando. Então, pensar, não foi muito difícil, né? Mas pensar mesmo na questão da saúde financeira, né, da família, e não tem problema nenhum. Aqui eu me sinto tranquilo, a cobrança ela é um pouco menor, parte mais de mim mesmo, porque eu tenho que tratar o trabalho como uma empresa, né? Não posso ser relaxado, senão as coisas não funcionam, né? Mas foi o suficiente para descansar a cabeça mentalmente, estar mais em paz, né? E poder cuidar até mais da minha família, né? Cuidar da minha esposa, dos meus bichinhos. Hoje eu não trabalho, por exemplo, de fim de semana, né? As escalas que tinham no jornalismo, você conhece bem, sabe que às vezes consomem, né, a gente. Então eu foco muito na semana, de segunda a sexta, 12 horas, para não trabalhar, né, no fim de semana. Tem, tem suas vantagens também. Então eu não tive dificuldade, nenhum problema de adaptação. Eu sempre me preocupo em sustentar minha família. O que eu tiver para fazer sendo digno, eu vou fazer. E além dessa rotina, né, que você comentou, e toda essa questão com a saúde mental e o seu irmão, o que que mais fez, assim, de falar: "Ah, chega, não aguento mais isso, vou me reinventar"? Tem coisas que no jornalismo mudou um pouco, né? As redações, assim, ao longo do tempo, elas mudaram. Eu acredito também que a questão a questão salarial também, para os jornalistas, é uma coisa que pega, né? Ficou muita demanda, né? E as empresas, de certa forma, elas se aproveitam dessa quantidade de profissionais que existem no mercado, né? Não posso reclamar do que a gente ganhou ou estava ganhando, né? Mas a falta de valorização também profissional, né? Oportunidades que às vezes a gente gostaria de ter. Eu acho que foi muito mais a questão emocional mesmo. Perder um irmão, né? Foi um negócio assim que é indescritível. E também a questão das doenças emocionais ou da depressão era algo que eu particularmente sempre achei uma bobagem, né? Por uma ignorância. Mas quando você vivencia, quando você vive, você vê o quão sério né? Essa questão psicológica, tá ali ruim, defasada, você não tem energia, você não tem muita força.
Então foi muito mais pela questão psicológica e emocional. Mas é evidente que eu acho que as redações e as empresas deveriam dar um pouco mais de condições, né, aos jornalistas, um pouco mais de reconhecimento, porque o nosso trabalho é complicado, esse trabalho é difícil, né? Sim, Então, é. nós merecemos um reconhecimento maior. E uma coisa também que o Guilherme sempre comentava, ele sempre levou o trabalho dele muito a sério. Então ele falou, Thaisa, se eu não estou mentalmente bem, eu não quero que isso afete o meu trabalho também, que é um trabalho de muita responsabilidade, né? É um trabalho muito sério. E ele teve essa preocupação também, né? Essa responsabilidade com o próprio trabalho, assim como ele teve em tudo que ele fez. Né? E você, Thaís, como é que você notou, né, essa diferença, na vida do Guilherme, né, e na vida de vocês após essa mudança, assim, de chave? Sim, na questão do luto, o tempo conta bastante, né? O passar do tempo ajuda a pessoa a digerir. Então, eu acho que ele ficou assim, esteve numa condição mais tranquila para lidar com o luto, tranquila no sentido de saber que ele não estaria ali, de repente, prejudicando um trabalho de muita responsabilidade pela situação, né? Hoje o tempo também já passou, né? Já deu para digerir melhor, né? As coisas se assentaram mais e a gente está super bem como casal, né? Não afetou de forma negativa essas mudanças. A gente fez tudo com muita comunicação, tudo muito bem pensado. E como eu falei, né? Como ele mesmo falou, né? No mesmo dia ele já estava trabalhando. A gente sempre foi mão na massa, a gente nunca teve medo do trabalho, então foi uma mudança positiva, né? Ótimo. E aí agora eu queria que você contasse, né, essa história que até, no LinkedIn acabou viralizando, da lojinha da Granado, né. Eu soube que, né, foi uma ideia sua e a partir de um mesmo movimento, né, que o Guilherme fez. Eu queria saber se primeiro você se inspirou nele para fazer esse movimento de também deixar uma empresa que você estava há 16 anos, né, como você comentou, e se reinventar. Como é que foi tudo isso? Como é que surgiu essa vontade? Se o Guilherme realmente também te inspirou? E aí como é que deu essa ideia da lojinha? Na verdade, foi uma mudança, não é que inspirou, mas a gente sempre fez tudo de mãos dadas, né? Então, eu estava num momento pessoal também, com um familiar muito doente, e num cargo de coordenação em uma empresa aí onde eu já tinha muita estabilidade, né? Já estava por 16 anos, já dominava tudo que eu fazia, né? E eu também não queria que minhas questões pessoais interferissem no trabalho, como começou a afetar. Acho que somou o que eu estava passando no pessoal, com as demandas do trabalho também, né, que na minha área eu sou farmacêutica, né, e eu acredito também que na minha área muita coisa poderia melhorar, né, mas eu também não queria, né, eu acho que tudo se resume assim, a nossa responsabilidade com o nosso trabalho, de não deixar afetar, e ao mesmo tempo, eu busquei ajuda de ferramentas, né, de profissionais de coaching, e eu comecei a me encantar por aquele trabalho que eu já respeitava, sempre respeitei, mas eu falei, nossa, se isso daqui me ajudou tanto na minha vida e me virou chaves de coisas que eu não imaginava também. Eu falei, gente, se eu soubesse disso antes, eu poderia até mesmo na minha liderança ter feito coisas diferentes, na minha própria carreira, enfim. Então, é um conhecimento que hoje eu me dedico até mesmo nas minhas redes sociais em ajudar outras pessoas. Já estou fazendo esse movimento, está sendo muito gratificante, né? Eu também consegui passar por aquelas questões pessoais de uma forma bem tranquila e conseguir me reinventar também e enxergar uma outra área em que eu também tenho talento e posso ter satisfação profissional. Como é que você recebe, assim, o comentário das pessoas com essa ideia sua diferente que você teve? Na verdade, assim, o que as pessoas mais comentam é assim, como que você tem coragem de aparecer na rede social? Mas eu acho que coragem é uma coisa que a gente sempre teve, eu e o Guilherme, nunca faltou para nós, né? E assim, quando você tem conhecimento, que você vê a importância dele na tua vida e que você vê quanto que pode impactar outras pessoas também, é automático, você se joga, você quer divulgar aquilo para o mundo, você quer que as pessoas saibam, você quer atingir outras pessoas que precisam também, e problemas que antes você não sabia que poderiam ser solucionados e que agora você pode virar ali um orientador, né, se tornar um orientador. E, assim, receber de uma forma super tranquila, algumas pessoas também às vezes colocam um pouco de medo na gente, mas é como eu falei, assim, a coragem é uma coisa que nunca faltou para nós, então
foi muito, muito tranquilo, e hoje eu só vejo que é só algo que tem a me agregar. Se algum dia eu voltar para minha área, que é uma área que eu também amo, né, fiquei 16 anos, então eu gosto muito, né, eu vejo que eu tenho um conhecimento que vai agregar muito na minha área também. Legal, isso que eu E ia aí, perguntar, se vocês pode falar, Guilherme. não, é só para esclarecer a questão da lojinha, é, aí a lojinha surgiu diante de uma necessidade, né? Porque eu comecei a fazer Uber e a Thaisa saiu do emprego dela. Então a nossa renda, ela caiu aí 50%, porque nós tínhamos salários compatíveis, né? E foi mais ou Então, menos na mesma época? foi mais ou menos na mesma época. Eu saí da CNN em outubro de 23. Ela saiu da empresa dela, acho que em janeiro de 24. Então, a partir daquele momento, a nossa renda caiu na metade, né? Então, eu falei assim, não, eu tenho que continuar no Uber, mas eu não posso deixar de ter uma renda extra. Então, aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Como ter uma renda extra para deixar minha esposa tranquila, porque ela estava, assim, passando por um burnout, né? Então, eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Ela precisa estudar, ela precisa se recuperar mentalmente, precisa ficar em paz. Meu objetivo era esse, sustentar a minha família, deixar ela em paz, feliz, né? Para não entrar em remédio, que é aquele processo todo que a gente sabe que depois para sair é bem difícil, né? Então foi aí que eu tive a ideia de vender algo dentro do carro, né? Aí a gente começou, a gente nem começou com a Granado inicialmente, né? Eu comecei vendendo aqueles perfumes contratipos, sabe? Perfumes que se inspiram em grandes perfumes, grandes marcas, né? E aí começou a fazer sucesso. Então é um perfume da Parfum, né? Parfum Perfumes, muito bom por sinal, que eu os vendo até hoje, né? Então eu agreguei a Granado a esses perfumes da Parfum, montando essa lojinha no formato, né, que viralizou aí, né? Mas ela começou numa caixinha de madeira com alguns espacinhos para vender. E aí depois a Thaisa falou, não, nós precisamos deixar mais bonito, né? Se precisar colocar mais coisa, aí vem o toque feminino da coisa, né? Aí ela achou aquele modelo, né? Na internet, já comprou de imediato. Nós compramos produtos da Granado, somados aos perfumes, e aí começou a vender os dois. Né? De um momento a gente até pensou, bom, mas um vai matar o outro, como é que vai ser? Não, tem espaço para tudo, né? Então a gente tá fazendo aí direitinho e tá dando certo. E agora assim, olhando para trás, vocês pensam a Thaís falou um pouquinho sobre isso também, pensam em um dia retomar as profissões ou vocês, putz, estão numa fase que, assim, tá dando certo, estamos felizes assim, a gente viu que reinventar também é bom, porque tem muita gente que, né, até gostaria de se reinventar, porque não tá passando também por um período bom no atual emprego, mas tem muito medo, né, de deixar para seguir outra coisa bem diferente. Como é que vocês lidam com isso? Pensam em voltar ou não, assim, encorajam outras pessoas a fazerem também? Na verdade, a minha preocupação, Beatriz, é aquilo que eu falei lá no começo, né? Como a fonte de renda, né, e por enquanto é parte da minha pessoa, eu só vou estar tranquilo quando a minha esposa, que já está começando a bater asas na nova profissão dela, quando ela estiver já no voo de cruzeiro, né? Então, acima de tudo, quero ver ela bem primeiro, estabilizada, tranquila, para depois pensar em mim, né? Pensar na minha profissão. Mas eu amo jornalismo, amo o que eu faço, especialmente jornalismo esportivo, né? Muito conhecimento, estudo bastante, acompanho, né? Vejo os meus companheiros aí, bate a saudade de estar com eles ali, né? Mas chega uma hora na vida que a gente tem que deixar de pensar só em nós, né? Nos nossos planos. Se a gente casou e se juntou é para que a gente seja uma equipe, né? Acima de tudo, amigos, companheiros. Então eu volto quando ela estiver bem ou tiver uma oportunidade que supra a nossa necessidade de renda, né? Então a gente não pode ser um fardo para ninguém. Então o amor pelo jornalismo, pela profissão nunca acabou e as portas vão, do meu ponto de vista, abertas, desde que eu consiga cuidar da minha esposa. Que legal. E você, Thaís? Sim, eu também, totalmente aberta a oportunidades na minha área, né, agora que a gente já passou aquele período de turbulência pessoal, né, que já não interferiria mais.
E é como eu falei, o conhecimento que eu tenho hoje agregaria muito, né, no meu cargo, porque o farmacêutico, ele sempre vai ter um cargo de liderança, independente se for coordenador, diretor, a gente sempre vai ser responsável por uma equipe, né? Então, eu também estaria totalmente aberta, mas eu sei que tem muitas pessoas, agora na segunda parte da sua pergunta, né, tem muitas pessoas que às vezes estão, não é nem que não tem mais amor pela área, às vezes é um momento de vida, ou às vezes é uma necessidade imposta pela circunstância da vida mesmo, né? O mundo, ele não para a gente ser feliz, para a gente se dar bem na carreira, né? Como eu falei, a pandemia veio para mostrar isso. Muita gente que já estava estabilizada aí há muito tempo, levou uma queda grande, uma situação que não esperava, né? Então, aí entra o outro lado da minha outra profissão, né? Que é você orientar a pessoa, né, para fazer uma transição segura, para fazer uma mudança bem direcionada, de acordo com o perfil dela, de acordo com, enfim, seus valores, aplicando todas as ferramentas para dar suporte a essa pessoa. Eu encorajo, sim, todos que querem ou que precisam fazer isso por qualquer motivo, desde que seja bem direcionado. E tenho, sim, disposição de voltar para a minha área, né, se a oportunidade for uma oportunidade, enfim, que seja interessante para mim também. Gente, eu queria agradecer vocês de novo, foi super legal conversar com vocês, conhecer a história, e muito legal essa parceria de vocês, viu? Parabéns. Obrigado, Beatriz. Valeu mesmo. Obrigada.